Bem-vindos novamente ao canal. Nesse vídeo a gente continua resolvendo a prova de raciocínio lógico do Ministério Público de São Paulo. A gente parou no último vídeo na questão 31 e agora a gente vai fazer da 32 até a 40 para terminar a prova. A questão 32, ela fala assim: se a TV não está ligada, então eu estou dormindo ou estou lendo. E aí o que a gente tem que destacar aqui nessa questão? A gente tem que ver que ele está usando o conectivo se então, começa com se e aqui o então, e a gente tem três proposições. Não é um se então simples, só com duas proposições, a gente tem três. A gente tem essa primeira aqui, que fala da TV não está ligada, essa aqui é uma proposição, vou chamar de P. Essa segunda, eu estou dormindo, é a segunda proposição, vou chamar de que. E a terceira é estou lendo, vou chamar de R. Então a gente tem P, Q e R. E aí ele fez um se então composto com o conectivo ou. Ficou se a TV não está ligada, então, aí a gente tem um se então, eu estou dormindo ou estou lendo. Então a gente tem o conectivo ou também. E ele pede, aqui está o conectivo ou, destaquei também, e ele pede uma equivalência. Aqui, ó. Assinale a opção que descreve uma sentença logicamente equivalente à afirmação acima. Ele pede uma equivalência lógica. E a equivalência, a gente já tem que ter essa formulinha decorada. Porque tentar fazer só com base na análise da escrita do português, às vezes não dá certo. Então, a primeira coisa, a gente tem que lembrar quais são as equivalências para uma proposição com o conectivo se então. Vou anotar aqui para a gente deixar uma colinha. Quando a gente tem o se e o então, vou colocar aqui se P, então que. É equivalente a dizer, vou colocar aqui uma vírgula só para separar, é equivalente a dizer, no caso aqui, né, se P, então que, é equivalente a não P ou que, e também é equivalente a dizer, se não que, vou colocar aqui não que, o conectivo se então, então vai ficar se não que, então não P. Essas três são equivalentes. Vou marcar aqui para a gente perceber. Aqui, ó, se P, então que, é equivalente a não P ou que, e é equivalente também a se não que, então não P. Se a gente falar essa mesma coisa dessas três formas, a gente vai estar querendo dizer a mesma coisa, porque elas são equivalentes. E aí a gente vai, né, no caso, substituir pelas proposições que o exercício deu. Então, o exercício deu um se então, e a gente vai ter que transformar ou nessa segunda aqui, em não P ou que, ou nessa terceira aqui, que é um se então, só que inverte, o que vai para o começo, o P vai para o final, os dois com a negação. A gente vai ter que achar uma dessas duas para ser a equivalência do que está lá no enunciado. Só que, ainda tem um detalhe. O exercício, o enunciado, ele não me deu um se e então puro. Lá no final, no então, ele colocou um conectivo ou também. Então, se eu tiver que negar a segunda parte, eu vou ter que saber como que nega o ou. Vamos ver se a gente vai chegar nisso. Vamos pensar que ele vai sair de um se então para outro se então. Então ele vai pegar essa primeira aqui, que está no enunciado, e vai transformar nessa terceira aqui. Vai continuar com o se então, só que vai inverter a ordem e negar os dois. Vamos ver se a gente tem isso nas alternativas. A letra B tem um se então, aqui ó, começa com se, o então aqui na frente. A letra C também tem o se então. A letra D não, tá trabalhando com se, somente se. E aí a letra D já está descartada para a gente. Não tem como ser, porque as equivalências
Ou vai ser um sim, então, negando, invertendo e negando os dois, ou vai ser com o conectivo ou. Nego o primeiro ou o segundo. Então, a letra D já está fora. E aqui a letra E tem um conectivo I e um conectivo OU. Isso não vai servir para a gente. Então, letra E também está descartada. Então, pelo visto, a gente está entre... falta a letra A. A TV não está ligada e a letra A tem o conectivo I 2 vezes. Também não serve aqui para a gente. Então, no final das contas, a gente está entre a B e a C. Vamos analisar a B e a C para ver qual que vai atender a gente melhor. Na B ele fala assim, se eu não estou... Antes de ler, vamos estabelecer o que é cada um. A gente já deixou indicado lá em cima. TV não ligada, TV desligada é P. Está dormindo é Q e está lendo é R. E a gente está imaginando que ele está passando da equivalência do enunciado para essa aqui que eu marquei como terceira, que inverte a ordem e nega os dois. Então a gente tem que ter uma negação. Então se lá fala que a TV não está ligada, a gente tem que ter aqui na opção que a TV está ligada. E isso a gente tem tanto na B, a TV está ligada, quanto na C, a TV está ligada. Então não é isso que vai definir a resposta certa. Então a gente já sabe que ele escolheu essa terceira. Vai ser se não que é o que vinha depois, era a segunda parte da afirmação lá no enunciado, se não que, então não P. O não P, que era a televisão, que lá no enunciado não estava ligada, ele negou, finalizou tanto a B quanto a C, como a TV está ligada. Então essa parte está ok. O que está faltando para a gente agora, eu vou escrever aqui para indicar. A gente já viu que ele está usando essa aqui, ó. Se não que, então não P. Essa parte aqui está ok, nas duas. Então o que vai definir a questão é saber onde que ele negou direitinho, onde que ele fez o não que no caso do nosso exercício não é tão simples assim, porque a gente tinha P, Q e R. Então esse pedaço, a segunda parte lá no enunciado, ou estou dormindo ou estou lendo, a gente vai ter que saber como que nega. Então eu estou dormindo ou estou lendo, a gente tem que saber como que nega isso. E a negação do ou, quando a gente tem, por exemplo, aqui, ó, vou colocar B e C, não vou pôr outra letra, vou pôr M e N. Se a gente tem M ou N, a negação disso vai ser não M e não N. Então o que vai acontecer? Vai negar os dois lados e a gente vai trocar de ou para I. Se fosse o contrário, também ia funcionar. Se a gente tivesse nessa daqui e quisesse negar, se a gente tivesse com conectivo I e quisesse negar, a gente ia negar dos dois lados e trocar pelo conectivo OU. Então como que vai ficar ali, ó? Eu estou dormindo ou estou lendo. Se a gente quer negar, a gente vai falar que não está dormindo e não está lendo. Para negar o conectivo OU, tem que negar os dois lados e trocar o OU pelo conectivo E. Então tem que falar que não está dormindo e não está lendo. Vamos ver a letra B. Se eu não estou dormindo e não estou lendo, a letra B está do jeito que a gente viu que tinha que ser, a negação do conectivo OU. E a letra C está, se eu estou acordado, está acordado, tá bom, né? A mesma coisa de não estar dormindo, ou não estou lendo. O erro aqui na letra C foi que ele manteve o conectivo OU. E para a gente negar duas proposições ligadas com o OU, a gente nega as duas e troca pelo conectivo E. Então é isso aqui que eu estou grifando agora, que definiu que é a letra B que está certa. Ele usou essa equivalência, que a gente chamou aqui de terceira, ele usou ela e fez tudo certinho. Na hora de negar essa parte aqui, ó,
Q ou R, ele fez não Q e não R. Então, com isso, a gente consegue definir que o gabarito aqui é a letra B. Questão 32, ficou um pouquinho rabiscado, mas eu acho que deu para entender. Letra B é o gabarito. Vamos passar agora para a questão 33. Lembrando que essa prova vai até a 40. Questão 33. Um recipiente tem forma de paralelepípedo reto-retângulo, com arestas medindo 2 dm, 3,5 dm e 4 dm. dm é decímetro, são 10 centímetros cada dm. Em seu interior há 21 dm cúbicos, aí ele já está falando de volume, porque é cúbico, né? É dm vezes dm vezes dm. Então há 21 decímetros cúbicos de um líquido. Como o prisma é totalmente fechado, não há como ocorrer vazamento, qualquer que seja sua posição. Se esse recipiente for colocado sobre uma mesa horizontal, apoiado sobre uma das duas faces de maior área, é certo que o líquido em seu interior corresponderá a uma coluna de altura. E aí a gente vai encontrar essa altura nas alternativas. Então, primeiro a gente tem que entender a questão. É uma questão de geometria sólida e a gente vai trabalhar com volume. O paralelepípedo reto-retângulo só quer dizer que é uma caixa que tem ângulos retos, uma caixa mais comum, não tem nenhuma parede inclinada. E ela tem as medidas 2 dm, 3,5 dm, 4 dm. Isso é a mesma coisa que falar que é 20 centímetros, vezes 35 centímetros vezes 40 centímetros. Mas geralmente a gente mexe com dm, porque quando faz o dm ao cubo, você tem 1 litro. 1 dm ao cubo corresponde a 1 litro. Mas a questão não vai chegar a pedir isso. E aí o que ele está falando? Você tem uma caixa assim. É como se fosse uma caixa de sapato, talvez, mas você tem a caixa aqui. Tem a altura, tem a profundidade, tem a largura. É mais ou menos isso. A caixinha aqui. E aí ele fala que um lado é de 35, um lado é de 40, o outro lado é de 20. Como ele começou a falar que tem um líquido lá dentro e está pedindo altura quando vira a caixa de uma certa maneira, o que a gente tem que desconfiar logo de início? Que essa caixa, esse prisma, esse paralelepípedo, ele não está completamente cheio. Então a primeira coisa que a gente pode fazer, até por curiosidade, é saber se ele estivesse cheio, quanto caberia lá dentro. E aí eu vou trabalhar com o dm mesmo, porque eu sei que um dm cúbico é 1 litro. Apesar de não precisar na questão, mas vou usar do jeito que está lá. Então se eu fizer 2, que é um dos lados, vezes 3,5, que é o outro lado, vezes 4, eu vou ter o volume que cabe nessa caixa. E aí 2 vezes 3,5 é 7. 7 vezes 4 é 28. Então cabe 28 litros nessa caixa. A gente pode pensar tipo naquelas organizadoras maiores um pouquinho. 28 litros. E aí ele traz o seguinte caso aqui para a gente pensar. Lá dentro tem 21 decímetros cúbicos. Esse 28 que eu achei aqui é em decímetro cúbico, porque eu peguei elevado a 1 daqui, elevado a 1 aqui, elevado a 1 aqui, multipliquei tudo, aqui no final vai dar elevado a 3. Então aqui é decímetro cúbico. E aí ele fala que lá dentro da caixa tem um total de 21. E a gente sabe que na caixa cabe 28. Então a caixa, como a gente já desconfiava, não está completamente cheia. E ele fala: se o recipiente for colocado sobre uma mesa, apoiado sobre uma das duas faces de maior área,
duas faixas de maior área, ele está pensando nessa aqui, que está aqui embaixo apoiada na mesa, e essa aqui em cima, que seria a tampa da caixa. Elas têm a mesma medida. Então não importa se ela está assim ou se ela estivesse de cabeça para baixo. Ia acontecer a mesma coisa. Se isso acontece, ele quer saber a altura do líquido. A altura do líquido. A fórmula para achar o volume foi isso que a gente fez aqui. Um lado vezes o outro vezes o outro. É altura vezes largura vezes altura. Não, é base, altura. A base já é comprimento e largura, e aí multiplica a altura. Então multiplica 3 medidas lineares para conseguir uma medida de volume, uma grandeza que é elevada a 3, é cúbica. E ele disse que o líquido lá dentro dá 21. O que eu vou fazer então? Ele falou da base, das duas maiores bases, então o que vai ter fixo são as duas maiores. Então eu vou manter fixo aqui ó, o 3,5 e o 4, porque são as duas maiores. Então eu estou pensando que o 2 é a altura aqui. O 3,5 pode ser aqui o comprimento e o 4 aqui pode ser a largura. Se eu quero a base maior apoiada, eu tenho que manter fixo as duas medidas maiores. Então eu vou falar que 3... Não, aqui eu fiz errado. Vou falar que o volume do líquido, vou pôr um VL aqui, a gente sabe que ele é igual a 21, porque a questão deu, mas eu não sei qual que vai ser a altura. Como ele falou que a base maior fica na mesa, então eu vou manter aqui na fórmula o 3,5 e o lado igual a 4, então 3,5 vezes 4, vezes a altura, que eu não sei quanto que é. Vou pôr um H aqui. E eu sei que na hora que multiplicar vai dar 21. Então agora é só continuar. 3,5 vezes 4 vai ser 7, 14. 14 vezes H igual a 21. H é igual a 21 sobre 14. Dá para simplificar por 7 em cima e embaixo. Vai ser 3 sobre 2. Mas para conseguir um número, né, que vai me servir aqui de altura, tem que fazer a divisão mesmo. Não dá para deixar só como fração. E 3 sobre 2 é igual a 1,5. Então, a altura que eu vou ter aqui, esse H aqui, ele é igual a 1,5. Com o tanto de líquido que tem lá dentro, que a gente sabe que dá um volume de 21 decímetros cúbicos, essa altura que o líquido vai ficar, quando a caixa estiver em cima da mesa, é de 1,5. Como é decímetro, esse 1,5 representa 15 centímetros. Mas a gente já tem a resposta na medida que na unidade de medida que o exercício deu, a gente já tem uma resposta, é 1,5. 1,5 decímetro. E isso vai dar para a gente a letra A como gabarito da questão 33. Então a 33 a gente já acabou. Vamos agora para a 34. A 34 ela é chatinha, assim, para quem nunca fez um exercício desse tipo, mas é só ir seguindo os comandos que a gente consegue chegar na resposta. Vamos ler a 34. Considere uma das sequências formadas pelas letras do conjunto A, B, C, D e E. Sabe-se que nessa sequência, B vem depois de D, C vem antes de A, E vem depois de D, E vem antes de A, C vem depois de B. Com base nessas informações, é possível garantir que, nessa sequência, a letra A ocupa A. Aí letra A, primeira posição, B, segunda, C, terceira, D, quarta, E, quinta posição. E aí, para a gente descobrir, é pela tentativa e erro. Não tem uma outra forma. Tem que ir experimentando e seguindo as regrinhas que ele passou. Então, eu vou começar aqui, ó. A primeira regrinha. B vem depois de D. Então, o B vem depois de D. Tá aqui. Segunda regra. C vem antes de A. Mas eu não sei ainda se é antes de D e B ou depois. Vou colocar depois, qualquer coisa a gente faz uma adequação aqui depois. Então, C vem antes de A. Então,
Então, eu vou pôr um C e um A. A próxima regrinha é que E vem depois de D. E vem depois de D. Mas eu não sei aonde depois de D. Vou pôr aqui no final. Mas aí agora ele fala que E vem antes do A. Então não dá para ficar do jeito que ficou aqui, o E depois do A. Então eu já vou reescrever de novo. Ó. Vou manter o D, o B, o C, e aqui eu vou mudar, porque ele disse que o E vem antes do A. Então eu já descartei a primeira, agora eu já estou nessa segunda linha aqui. Na segunda linha. Aqui eu tinha a primeira, agora eu estou na segunda. O E vem antes do A, e aqui a última condição é que o C vem depois do B. Aqui o C está depois do B, então eu não preciso fazer nenhuma alteração. Do jeito que ficou, ficou assim, D, B, C, E e A. Vamos ler de novo as regras para ver se todas elas estão sendo obedecidas. B vem depois de D, tá aqui, tá certo. C vem antes de A, C aqui veio antes do A, então tá certo. E vem depois do D, o D tá aqui, o E veio depois, tá certo. E vem antes do A, o E tá antes do A. E C vem depois de B, e o C tá aqui depois do B, tá tudo certo. Então do jeito que essa sequência ficou aqui, D, B, C, E, A, ela atende a todas as regras. Já serve para a gente ir para as alternativas. E aí ele pergunta, com base nessas informações, é possível garantir que, nessa sequência, a letra A ocupa A. E ela ocupa a última posição, a quinta posição. Então, o gabarito aqui da 34 vai ser a letra E. Ela parece uma questão difícil, mas quando a gente começa a seguir as informações, os comandos, né, da questão, nem é tão difícil assim. Então, a gente acabou a 34, agora a gente vai para 35. Questão 35. Luiz depositou certo valor em um fundo e não fez mais nenhuma movimentação durante um ano. Ao final desse período, o valor inicialmente depositado havia rendido 10%. Então aqui a gente já percebe que ele não fala o valor. Nós vamos ter que chamar de X. E ele rendeu 10%. Depois disso, Luiz resolveu sacar R$300 e não fez mais nenhuma movimentação por mais um ano. Nesse novo período, o valor deixado no fundo após o saque rendeu 8%, atingindo o total de R$ 4.428. Pode-se afirmar que o primeiro depósito, aquele que a gente estava chamando de X, feito, teve valor entre, e aí da letra A à letra E, as opções. Então a gente vai ter que conseguir chegar lá no valor inicial. Eu vou arredar aqui a questão para lá, para a gente ter um espaço aqui para fazer conta. Então a questão está aqui, vamos tentar escrever, usando matemática, usando número, variável, o que ele pediu aqui na 35. Ele depositou um certo valor, vou chamar o certo valor de X, e não fez mais nada durante o ano. No final desse período, o valor inicialmente depositado tinha rendido 10%. Então, no final do ano, esse X rendeu 10%. Então, ele não é mais 1x, ele é 1,1. Esse vírgula 1 aqui representa os 10% que ele rendeu. Então, 1,1x, que é x vezes 1,1, o que aconteceu depois disso? Ele sacou 300. Sacar 300 aqui vai ser uma subtração. Ele tinha 1,1x, que era o x inicial mais 10%, depois ele veio e tirou 300. E depois, esse dinheiro que ficou lá, ele rendeu mais 8%. Para ele render mais 8%, no final eu vou ter que multiplicar tudo que está aqui dentro por 1,08. E esse 0,8 representa os 8% a mais do que o valor
que está dentro aqui do colchete. Ou das chaves, é colchete, eu acho. Então aqui eu estou representando os 8% que rendeu depois. E aí, depois que isso tudo aconteceu, ele chegou, o rendimento, a aplicação atingiu um valor de 4.428. Então isso vai ser igual a 4.428. E aí ele quer saber o x. A gente tem que conseguir resolver isso aqui. Vamos tentar ir desenvolvendo aqui essa equação. Aqui a gente tem 1,1x menos 300. Isso vai ser multiplicado por 1,08. Então aqui, vezes 1,08. A primeira coisa vai ser fazer 1,1 vezes 1,08. Vou fazer essa continha aqui embaixo, como se fosse um rascunho. Lembrando que aqui tem 3 casas decimais, o 0, o 8 e o 1. Então no final eu tenho que deixar 3 casas decimais. Então 1 vezes 108 vai ser 108. De novo, 108 vai dar 8, 8, 1 e 1. 3 casas decimais, a vírgula fica aqui. Então 1,188. Então a princípio aqui vai ficar 1,188x menos, aí agora eu tenho que fazer o 300 vezes 1,08. Então 300, vou pôr aqui 1,08. Eu deixei o 300 embaixo, porque eu vou multiplicar por 0, fica mais fácil. Então 0, o segundo 0, e agora o 3. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 0, 0. Então fica o 2. E 3 vezes 1, 3. E aqui tem só 2 casas decimais, então a vírgula está aqui. Então eu estou fazendo essa multiplicação aqui, ó, por esse e depois por esse. Então aqui ficou 1,188x menos 324. Aí essa parte do 1,8 eu já fiz. O que sobrou aqui é a igualdade igual a 4.428. Vou apagar o rascunho para liberar aqui espaço. Então a nossa continha está assim. 1,188x menos 324 igual a 4.428. Eu posso passar o 324 para o outro lado, vai ficar 1,188x igual a 4.428 mais 324, aqui vai dar 2, vai 1, com mais 4, 5, 3 com 4, 7 e 4, 4.752. Se fosse 428 mais 300, 728 mais 24, aí passa aqui, fica 52 no final. E agora isolar o x. E aí o x vai ficar x igual ao 4.752. Eu já vou montar a divisão aqui. Dividido por 1,188. Para fazer essa divisão, eu tenho que sumir com essa vírgula aqui. Para fazer isso, eu vou multiplicar por 1.000 desse lado, a vírgula some. E do outro lado, eu tenho que acrescentar mais 3 zeros. E agora eu posso fazer a divisão. Eu imagino que dê para fazer por 4. E aí, 4 vezes 4.188, aqui vai dar 4, com certeza. 4 vezes 100, 400. 4 vezes 80, 320. Então, está dando 720. Mais 32, vai dar o 752, vai dar exato. Aqui vai zerar. Como eu ainda tenho 3 zeros aqui, eu tenho que pôr 3 zeros aqui. Então, o meu valor de x é 4.000.
4.000 é o dinheiro que foi aplicado inicialmente. E aí ele pergunta, pode-se afirmar que o primeiro depósito feito teve valor entre... Aí eu tenho que achar o intervalo que é onde está o 4.000, que vai ser a letra D, entre 3.950 e 4.050. 4.000 está aqui no meio. A 35 a gente já conseguiu resolver. Vamos agora para 36. 36 fala assim: duas torneiras despejam água a vazão constante. A vazão de uma delas é 50% maior do que a da outra. Funcionando juntas, elas despejam 1 litro em 6 segundos. Beleza. Funcionando sozinha, a torneira de maior vazão despeja 15 litros em quanto tempo? É o que ele quer saber, né? Em quanto tempo? Então vamos fazer conta. O que ele dá aqui pra gente? Tem duas torneiras. Tem a torneira 1 e a torneira 2. Elas têm vazão constante e a vazão de uma é 50% maior que a da outra. Então, se a torneira 1 tem uma vazão 1, a torneira 2 tem uma vazão 1,5. Quando eu somo as duas, a vazão das duas é 2,5. E ele falou aqui que ele faz 1 litro em 6 segundos. 1 litro em 6 segundos. Se em 6 segundos ela faz 1 litro, e aí ele quer saber quanto tempo que essa torneira de maior vazão vai fazer 15 litros. Tá, vamos ver como que eu posso fazer essa conta. O único dado que a gente tem aqui é esse aqui, ó. 1 litro em 6 segundos. Talvez a gente pode ir multiplicando para ver quando que vai chegar. A gente pode pensar o seguinte: se a torneira de maior vazão funciona com 50% a mais de capacidade que a outra, e a gente tem uma razão aqui de 1 para 1,5, quando essa torneira aqui fizer 10 litros, a torneira 2 vai fazer os 15 que a questão está pedindo, porque vai manter constante essa qualidade delas, de que a que tem maior vazão faz 50% a mais. E se as duas juntas fazem 1 litro em 6 segundos, quando eu tiver a torneira 1 fazendo 10 litros e a torneira 2 fazendo 15 litros, eu vou ter aqui um total de 25 litros. Eu estou fazendo essa questão aqui completamente diferente do jeito que eu fiz a primeira vez, o meu rascunho. Mas acho que vai dar certo. Quando eu tiver a torneira 2 fazendo 15 litros, que é o que a questão está pedindo, e a torneira 1 fazendo 10 litros, as duas juntas vão fazer 25 litros. E a gente tem que lembrar que as duas juntas fazem 1 litro por 6 segundos. Ficou horroroso, né? Vou tentar consertar aqui. As duas juntas fazem 1 litro a cada 6 segundos. É 1 litro dividido por 6 segundos. Se 1 litro é em 6 segundos, 25 litros vai ser em 25 vezes os 6 segundos. Aqui eu poderia fazer a multiplicação, mas por 25 não é muito difícil, né? 25 vezes 4 é 100. Se eu quiser 25 vezes 6, vai ser 150 segundos. E aqui já está encaminhada a resposta. Em 150 segundos, a torneira 2 faz os 15 litros que a questão está pedindo e a 1 faz 10. Mas isso aqui a gente não precisa olhar agora. O importante para a gente é essa torneira 2. Ela leva 150 segundos. A resposta já está aqui. Só que aqui nas opções ela está em minutos e segundos. Então eu vou ter que transformar em minutos. E aí os 150 segundos vai ser 2 minutos. Aqui eu concentro 120 segundos
mais 30 segundos. Então, 2 minutos e meio. E isso vai estar para a gente na letra A. 2 minutos e 30 segundos. Letra A, então, é o gabarito da questão 36. Vamos agora para a questão 37. Lembrando que são 40, a gente está quase acabando. Questão 37. Em uma cidade, há 80 pousadas, que foram classificadas pelos usuários de acordo com a satisfação com o serviço prestado, gerando o seguinte resultado. Aí a gente tem as estrelas, né, que é uma forma mais comum de avaliação. 1 estrela, 2 estrelas, 5 estrelas. E ali tem a quantidade de estrelas. De 1 estrela, de 2 estrelas, de 3 estrelas. Lembrando que na soma, a gente sempre vai ter as 80 pousadas. Então, quando a gente somar esses números aqui, vai dar 80. E na outra classificação, que está aqui no outro quadro, foi classificado em barato, em conta ou caro. Mas aí, da mesma forma, se somar esses 3 números aqui, vai dar os 80, porque são as mesmas 80 pousadas que foram classificadas de duas maneiras diferentes. E aí, agora, lá nas opções, é que a questão vai falar o que ela quer. Com base nessas informações, pode-se afirmar que... E aí a gente vai ter que analisar opção por opção, porque a gente não tem ferramenta para trabalhar aqui para resolver sem ser pelas opções. Tem questão que é assim, não tem muito o que fazer. Então vamos começar aqui com a letra A. A letra A fala que todas as pousadas com 4 estrelas podem ter sido ranqueadas como sendo em conta. Geralmente quando começa a falar assim, né, com possibilidade, pode ter sido, tem chance de estar certo. Mas a gente tem que trabalhar lá com os quadros para a gente conseguir dar uma resposta aqui com certeza. Ele fala que todas as pousadas com 4 estrelas, as 4 estrelas são 28 pousadas. Tá aqui, ó. Todas as com 4 estrelas podem ter sido ranqueadas como sendo em conta. E aí em conta tá aqui, ó. E aí a gente já percebe um problema. Só tem 24 pousadas que foram ranqueadas como em conta. E tem 28 que foram analisadas com 4 estrelas. Então não tem como todas as 28 terem sido avaliadas como em conta, porque só 24 foram avaliados como em conta. Então a letra B já está fora, porque 28 não cabe em 24. Vamos tentar a letra B agora. Letra B fala assim: há pousadas com 5 estrelas em todas as 3 categorias de preço. Aí vamos pensar. 5 estrelas está aqui. São 17 pousadas. Eu posso afirmar que todas as categorias, todas as 3 aqui, existe pousada 5 estrelas? Não posso afirmar. Por quê? Porque esse 17, ele cabe aqui dentro de 54. Então, pode ser que está tudo dentro aqui das baratas. Esse 17, ele cabe aqui dentro de 24 também. Pode ser que todas as 5 estrelas são em conta. Então, a letra B não tem como falar que é verdade, porque a gente consegue casos em que é possível que não seja verdade. Então, a letra B também a gente descartou. Vamos para a letra C. Letra C fala, pelo menos 2 pousadas, aí igual o podem ter sido lá na letra A, que tem pelo menos 2 pousadas com 4 estrelas foram ranqueadas como baratas. E aí, as ranqueadas com 4 estrelas são 28. 28 são 4 estrelas. Pelo menos 2 pousadas com 4 estrelas foram ranqueadas como baratas. E aí nas baratas, vou pôr aqui, as baratas são 54. Como que eu vou conseguir determinar se está certo ou não?
eu tenho que lembrar que o total é 80. Total é 80. E lá nas que foram consideradas como baratos, a gente tem 54. Se aqui tem 54, se eu fizer aqui 80 menos 54, vai sobrar 26. 26. Então, lá nas que foram classificadas como barato, tem 54. E aí ele fala, pelo menos 2 das 4 estrelas foram ranqueadas como barato. 54. Se eu pego 80 e tiro todas as baratas, que foram, parece o inseto barata, né? Se eu tiro todas as pousadas classificadas como barato, sobra 26. Só que as 4 estrelas, a gente tem a diferença que ele está falando aqui de 2, ó, pelo menos 2. Se eu fizer 28 menos 26, eu acho esse 2. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo. Vamos ler de novo, que eu acho que é essa letra C. Pelo menos 2 pousadas com 4 estrelas foram ranqueadas como baratas. Como que a gente vai chegar aqui numa conclusão? Pelo menos 2 pousadas com 4 estrelas. A gente vai tentar o caso mais extremo para tentar desmentir isso aqui. A gente vai tentar jogar tudo nas outras. Então, se a gente pensar, pelo menos 2 com 4 estrelas foram ranqueadas como baratas. As que foram ranqueadas aqui como baratas são 54. E as que têm 4 estrelas são 28. A gente vai tentar jogar essas 28 com 4 estrelas, tudo aqui ou na em conta ou na caro, para tentar fazer com que a letra C seja mentira. Mas aí quando a gente pega o 28, que tem 4 estrelas, e tenta jogar tudo fora das que foram consideradas baratas, a gente tenta jogar tudo aqui na em conta, que tem 2 cifrão, ou cifrões, não sei, e na cara, que tem 3 cifrão, a gente tenta jogar tudo nessas outras 2 categorias para tentar desmentir a letra C. Só que na em conta só tem 24. E aí 28 menos 24 sobra 4. E aqui na cara só tem 2. E aí os 4 que sobrou menos 2, sobra 2. E esses 2 não tem outro lugar para estar a não ser aqui, nas consideradas barato. Então a letra C é verdade, pelo menos duas, porque a gente tentou jogar tudo nas outras categorias e ficou sobrando 2. Então pelo menos essas 2, com certeza, vai estar aqui classificado como barato. Para quem não tem costume, chega a dar um nozinho na cabeça, né? Mas com calma dá para resolver. A letra C, então, é a opção que está falando a verdade. Eu não vou nem passar para a letra D e E, porque a gente já achou a nossa resposta. Confere com o gabarito da FGV. E a gente ainda tem até a 40 para fazer. Então vamos passar para a próxima. A próxima questão é a 38. O relógio atrasa 2 minutos e 10 segundos a cada hora. Se esse relógio for acertado às 5 horas da manhã e não for mais manuseado, às 11 horas da mesma manhã ele marcará. Então aqui ele foi acertado às 5. Depois a gente tem 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E ele quer saber às 11 horas. A gente tem 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6. São 6 horas de intervalo aqui do nosso exercício. E ele atrasa 2 minutos e 10 segundos a cada hora. Então aqui fica simples, é só a gente fazer 2 minutos e 10 segundos vezes 6. Vezes 6. Quando eu fizer os minutos vezes 6, 2 vezes 6 são 12 minutos. 10 segundos vezes 6 são 60 segundos. Só que 12 minutos mais 60 segundos é igual a 13 minutos. Então, em 6 horas, o relógio vai atrasar 13 minutos.
Então, quando chegar aqui na 11 horas, o relógio vai estar marcando 11 menos os 13 minutos. Então, ele vai estar marcando 10h47. 10h47 vai dar para a gente aqui a letra D como resposta da questão 38. Acho que a 38 foi a mais tranquila dessa prova. Foi a mais fácil de fazer. A gente só tinha que lembrar que 60 segundos é 1 minuto para conseguir acertar. Vamos agora para a questão 39, penúltima questão da prova. E já dá para ver aqui a carinha da 40, que é a última questão. Questão 39. Volta de novo para proposições e conectivos. Sejam P, Q, R, S e T proposições simples. E não P, não Q, não R, não S, não T, as suas respectivas negações. Então, a gente tem as proposições e as negações delas. Se a proposição composta P ou Q, ou não R, ou S, ou não T, tem valor lógico falso, pode-se afirmar que... Essa questão ela não é uma questão difícil, mas eu não consegui fazer ela de primeira porque eu esqueci o que o símbolo significava. Esse símbolo aqui, ó, que repete toda hora, é o símbolo de OU. E na minha cabeça, quando eu fui fazer, para mim era o símbolo de I. E OU é bem diferente. Como é OU, fica fácil de fazer. Se fosse E, conjunção E, a questão não tinha nem resposta. O que a gente tem que lembrar aqui? Quando a gente vai fazer a tabela verdade do conectivo OU, se eu fizer aqui, ó, P ou Q, e aí eu tenho o resultado. Quase todas as opções vai dar um resultado verdadeiro. Se o P for falso e o Q for verdadeiro, aqui vai dar verdade. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, vai dar verdade. Se os dois forem verdadeiros, o resultado vai ser verdadeiro. A única possibilidade de dar falso é se todas as proposições forem falsas. Então era isso aqui que a gente tinha que saber para resolver essa questão. Com o conectivo OU, para o resultado ser falso, todas as proposições têm necessariamente que ser falsas. Então eu vou apagar isso, lembrando que o que a gente precisava saber é esse aqui que está circulado. Tinha que ser falso e falso para dar falso no final. E aqui no exercício, ele fala que a proposição composta, aí ele dá esse tanto aqui, mas tudo conectivo OU, tem valor lógico falso. Então ele fez, vou copiar para cá, P ou Q, ou não R, ou S, ou não T, e isso tudo, no final das contas, vai ser falso. Só que com o conectivo OU, para dar falso, tudo tem que ser falso. Então, P é falso, o Q é falso, o não R é falso, o S é falso, o não T é falso. E esses que eu vou marcar aqui agora são os conectivos. As proposições são as outras letras ali. Então, como eu falei aqui antes, eu me enrolei todo nessa questão porque eu confundi o símbolo do OU, que é esse aqui, com o símbolo do E, que é esse aqui. É só virar de cabeça para baixo. E eu não consegui fazer a questão. Mas enfim, continuando. Para dar falso com o conectivo OU, tudo tem que ser falso. Então, tudo que ele colocou, o P, o Q, o não R, o S e o não T, todos são falsos. E aí a gente vai para as opções. A gente pode afirmar que P é verdadeiro? Não, P é falso. Então a letra A está fora. Deixa eu achar aqui, letra A está fora.
Letra B, Q é verdadeiro? A gente sabe aqui que Q é falso. Então a letra B está fora também. Continuando, letra C. R é verdadeiro e S é falso. Vamos olhar aqui, ó. Aqui a gente tem não R, por causa desse tio aqui e o R. A gente tem que não R é falso. Se não R é falso, R é verdadeiro. Então essa primeira parte aqui está certo, R é verdadeiro e S é falso. Aqui a gente tinha um S e a gente já sabia que ele era falso. Então a opção correta aqui para a gente é a letra C. O R é verdadeiro e o S é falso. Recapitulando, a gente sabe que o R é verdadeiro porque a gente sabia que o não R era falso. Se o não R é falso, o R é verdadeiro. E era só isso para resolver essa questão. Ela tinha cara de difícil, mas não era tão difícil assim. E agora a gente vai para a última questão, questão 40. Essa questão 40 é a primeira vez que eu vejo uma questão desse assunto. Nunca tinha visto antes. Nem em outros concursos, nem para vestibular. E nem na escola. Ela fala de sequência de números pentagonais. Isso foi novidade para mim. 40. As figuras a seguir representam os 4 primeiros termos da sequência de números pentagonais. Isso eu nunca tinha visto. 1, 5, 12, 22. E aí ele mostra o ponto, um pentágono simplesinho, um pentágono com lado maior e vai crescendo. O número que ocupa a 7ª posição dessa sequência é... E aí eu nunca tinha visto, né? Já falei com vocês. Então o que eu comecei a analisar aqui as figuras e percebi? A primeira era 1. A segunda, o 1 estava aqui e crescia fazendo o pentágono. E aí quando contava todos, dava o 5 que está aqui. Na terceira, a gente já tinha o pentágono aqui que representava 5. Então a gente começava a contar os pontos aqui fora. E aí esse era o 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E a gente não repetia os pontos, então eu não vinha aqui, porque esse aqui já era do pentágono anterior. E aí na terceira figura, mesma coisa. Esse pedaço aqui de dentro já inteirava 12. Então eu ia contar daqui de fora. Aqui 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E aí qual que é a ideia? Continuar construindo outros pentágonos, seguindo aqui o crescimento, né? Aqui tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele quer o 7º. Então eu teria que fazer um 5º aqui, um 6º e o 7º. E aí quando eu fizesse o 7º, que ia ser grandão aqui, eu ia saber que número que ele ocupa. Aqui vai ficar difícil para fazer no lápis, mas eu já mostrei como seria feito. Vou mostrar para vocês um site que eu encontrei falando disso. O site chama Os Fantásticos Números Primos. O endereço é esse, www.osfantásticosnumerosprimos.com.br. E aqui nessa figura ele mostra como que seria esses números, né, pentagonais. E aí contaria primeiro o roxo, depois o verde, depois o vermelho, e aí vai somando. O vermelho é a soma do vermelho com verde com roxo. O laranjado é a soma do laranjado com vermelho com verde com roxo. O azul soma também com laranjado, com vermelho, com verde, com roxo. Só que aqui a gente vai estar na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E o exercício lá pede a 7ª. Mas em vez de fazer aqui a conta, eu vou mostrar para vocês uma tabela que o site deu. Se a figura fosse assim, ia ser uma contagem diferente. Aí ia ser números pentagonais centrados. Não é o caso da nossa prova. Aqui nessa tabela, em número pentagonal, ele dá pra gente aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse 70 aqui, que seria o 7º número pentagonal. Então vai dar pra gente aqui a letra E como a resposta da 40. Eu mostrei lá a figura no site para ficar mais fácil.
Mas se quisesse chegar aqui na resposta, era só ir desenhando os pentágonos cada vez maior, né? E contando os pontos. Na hora da prova, ia tomar um tempinho. Enfim, a prova de raciocínio lógico agora aqui já está completa, já está pronta. Foi da questão 25 à questão 40. Lembrando que essa era a prova tipo 1 do Ministério Público de São Paulo. Até o próximo vídeo.